Hello, peoples. Choram, choram mais e claro. Olá, gente, boa noite. Oiê! Tudo bom? Tá de folga hoje, Ed? Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto as meninas não chegam. Atrás de efeito. Oi, cadê as meninas? Vamos esperar um pouquinho. Ai, chegou agora. Tal qual a dona do bordel. Como a gente vai falar sobre a lei do equilíbrio hoje, a gente Noite. escolheu uma musiquinha aqui. Nossa, Deixa eu pôr um gente, filtro, porque, né? Quer me ver sem filtro, vem aqui em casa. Hoje acho digno. vou deixar esse, tá bom? As pessoas acham que eu sou bonita Acho desse jeito. digno. Deixa eu passar aqui. E aí, Má, tudo beleza? Tudo, e Correria só, você? né? Correria, né? Correria do dia a dia. Uma gripezinha que pegou de novo. Acho que você também, né? É, tô com a voz estranha, mas tô Esquisita. tomando. Eu acho que é mais alérgico do que verdadeiramente um resfriado mesmo, porque é mais rinite, sabe? A Sei. Jennifer A chegou. Jennifer entrou. Boa noite, pessoal. Boa noite, Oi, galera. Gislene, querida, minha amiga querida. Oi, Jenny. Oi, gente. Tem voz aí? Tem voz, Rouca, gente. bem rouca hoje. Ah, mas tá Uai, todo gente, então. mundo. Estamos Tem um todas. pouquinho de voz ainda. Não, não é coronga, não. Graças a Deus, viu? Ai, no meu Ah, o caso, tô achando que é Ederson. ar-condicionado. Oi? Ah, tô achando que é ar-condicionado no meu caso. Muito Então, eu seco. acho que esse tempo também, né? Aqui muito chuvoso, sabe? Aqui Nesse nada, período. menina. Oi, Nossa. Jenny. Oi, Jenny. Oi. Ai, ai, eu fico nesse Jenny, né? E o povo, Não, o povo nem sei se pega ela mesmo. gosta que eu falo assim. Ai, eu gosto, não ligo não. Ah, Nós somos de casa. meninas, meninas, e aí hoje a gente combinou, né, de conversar um pouquinho sobre a terceira lei, né? Que nós falamos que íamos fazer uma sequência com as três leis sistêmicas, né? Certo. Oi, Sônia. E aí hoje a gente vai falar sobre a lei do equilíbrio, que é a terceira lei, né? Nós começamos, Isso. é claro que a gente não, nunca a gente esgota os assuntos de cada lei, a gente separa elas, né, de uma forma didática, para as pessoas entenderem um pouquinho sobre cada uma, né? É claro que se a gente tiver que falar o básico, a gente vai, tipo,
três encontros para falar, talvez, de uma só lei, né? De uma só, Nunca a né? gente vai esgotar. É. E aí, hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre essa lei do equilíbrio. O que que é isso, né? O que que é esse equilíbrio entre dar e receber nas relações? O que que a filosofia sistêmica traz de novidade para a gente sobre isso, né? Que olhar é esse? Que perspectiva é essa? Que abordagem sistema que a gente acha tão diferente, tão bom para compartilhar com as pessoas, que a gente vê que é diferente, que pode contribuir, né, com a vida das pessoas. Então, penso que a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças hoje, o que que a gente acha que é legal contribuir. Estou adorando seus filtros, Jennifer. Eu estou escolhendo aqui ainda. Então, tá. Lembrando que as três leis, elas atuam, na verdade, juntas, tudo junto e misturado o tempo todo, né? Elas são leis consideradas ocultas, porque é igual a gente falou na primeira, né? Isso é igual à lei da gravidade. Ninguém vê a lei da gravidade, não tem jeito, né? Mas a gente sabe que ela existe e a gente hoje já incorporou isso, que a gente respeita, né? Se tropeçar, cai mesmo, né, Mariana? Se tropeçar, cai. Se jogar um negócio... medo de cair, né? Eu acho que a gente vem de um lugar, né? E a gente vem conversando isso já nos nossos bate-papos, né? Em que nós somos criados de uma forma um pouco... até com arrogância, né? Em que não pode mostrar a vulnerabilidade, né? Em que nós não podemos cair. E eu acho que é de suma importância mostrar para todo mundo que a gente cai também, né? A gente está aqui nesse caminho, nós começamos de uma queda. Todo mundo começa esse caminhar de uma queda, né? E assim, a lei do equilíbrio, ela vem falar, né, sobre essa dinâmica das nossas relações, né? E quem de nós já não teve um problema relacional, né? Todo mundo tem. Às vezes a gente não demonstra, às vezes a gente engole, a gente segura, né? A vida adulta não é fácil, né? Mas a gente vai falar de como que essa dinâmica acontece dentro das relações. Por que que é necessário que haja equilíbrio nas relações? E aí, para começar esse pontapé, assim, eu queria falar das particularidades, né, que tem a lei do equilíbrio. Porque ela vai ter uma diferençazinha lá no início, né, que eu acho que se a gente entender esse começo, a gente entende o resto todo para frente, e é quando a gente recebe. Então, a gente está falando de dar e de receber, né? De tudo que a gente se relaciona, a gente dá e a gente recebe nas relações, né? Fica tranquila, Jennifer, vai ajeitando aí. Hoje, o equilíbrio está sendo aqui o suporte do celular. O equilíbrio não está com equilíbrio, na verdade. E aí, o que a gente vai tem que aprender a equilibrar nesse dar e nesse receber. Então, nós vamos falar desse primeiro movimento, que é a gente recebendo a vida dos nossos pais, que é a maior coisa que a gente pode receber, mais valiosa. Se não fosse isso, a gente não estava nem aqui conversando, tentando, né, alçando, sonhando e tudo. Tentando voar, né, um pouquinho mais e tentando dividir. Andar de bicicleta, né, Maria? Igual nós falamos na primeira live. Andar de bicicleta, pelo menos, de rodinha, né? A Áurea querida. Então, vamos falar sobre se tomar, né, um pouquinho. Vocês querem começar? Jennifer, Mariana, quem que quer começar falando desse tomar a vida? O primeiro grande movimento de receber que a gente tem, né? Acho que esse movimento de receber a vida é um presente, né? Um ganho. Isso aí a gente ganha um presente. Esse presente é para o resto da vida, até enquanto durar a vida. E esse presente a gente não paga. A gente, quer dizer,
a gente retribui um pouco, né? Quando a gente vai para a vida, a gente tem sucesso, faz algo de bom com a nossa vida, né? Quando nós temos Também. os próprios filhos, né? E quando a gente tem essa possibilidade de ter os próprios filhos, é como se a gente também estivesse pagando um pouquinho, equilibrando com a vida que os nossos pais nos deram. Ah, mas e se eu não tiver filhos, quer dizer que eu não pago a minha vida? Não, gente. Não. A gente paga, né, se colocando a serviço dessa vida. Então, quando a gente se põe a serviço, contribuindo, compartilhando com outras vidas, sejam elas vidas assim, nossas aqui, nossas vidas humanas, né? Uhum. Ou vidas animais, por exemplo, pessoas que trabalham com ONGs protetoras de animais, que cuidam do meio ambiente, né? Isso promove mais vida, não só para esses seres, mas para nós também, seres humanos que também precisamos de um. Eu penso que uma das coisas diferentes, já que a gente está falando das coisas diferentes, né? Que Que a podem ser filosofia feitas, né? sistêmica traz para a gente, né? É que quando a gente olha por uma perspectiva assim emocional disso que você está falando aí da vida, né? É, é, quando a gente é criança, vamos lá falar dessa relação de a gente e os nossos pais, né? E a gente já falou um pouco disso nas outras, eu acho que a gente vai reafirmar, né? E para reconduzir isso, que é quando a gente está naquela dinâmica dessa relação de recebimento. Se hoje, enquanto adulto, eu olhar para essa relação que eu tive lá atrás, muitas vezes eu tenho e acho que meus pais têm muitos boletos para pagar para mim, né? E aí Uhum. eles me devem algo, por quê? É hora que eu penso que é aí que entra a questão do fluxo, né? Que é onde há o interrompimento do fluxo da vida, né? Quando Uhum. eu fico olhando para trás, naquilo que a gente tentou conceituar, né? Enquanto o que é julgamento? Vocês lembram que a gente Lembro. falou? O que é o As julgamento? O pessoas julgamento é olhar. Essas pessoas que sempre estão nesse lugar, né, da cobrança, a gente traz como os tomadores, né? Eles estão ali para tomar o tempo todo, né? E não é Só no receber. sentido... Oi, Jenny, falhou para mim. Só receber, né, Má? Só na questão do receber. Então, eles acreditam realmente que o mundo deve, né, alguma coisa para eles. Assim como eles trazem no coração, no sentimento, nas sensações deles, sempre aquela forma de que os pais não deram o suficiente, né? Então, o que eu espero da Mas, vida? oi, Má, cortou? Voltou já. Cortou. Mas voltou já. Tá. Nós estamos escutando bem você. É que para mim a minha câmera tá em câmera lenta, assim, aí eu sempre acho que tô... Tá um pouquinho. Tá um pouquinho, mas o áudio tá bom. Tá bom. Ah, tá ótimo, então. Então, assim, a gente tem esse cotidiano, né, de pessoas que entram e saem e que a gente consegue identificar que são apenas os recebedores, né? Eles não conseguem doar. Eles só acham que eles estão aqui, né, nesse mundo para receber. Então, quando a gente entra nesse lugar, já existe uma desordem. Já existe um desequilíbrio. Eu vou né? tirar o suporte. Vai tirar? Uhum. Já existe um desequilíbrio. Porque ele já está naquele lugar onde ele não consegue... Nada é suficiente, né, Mariana? Nada é suficiente. Nada é suficiente. A gente sempre fala, né? É um saquinho que não enche, né? E aí entram naqueles contos, né? No conto das moedas, né? Do que fala sobre... Que a gente já falou sobre ele, inclusive. E que, assim, é o tanto que eu te dou. O quanto você está grato por isso, né?
Então, olhar para esse desequilíbrio, onde achar que ele não precisa se doar a ponto de pagar aquilo que é feito, né? Quantos, assim, nas relações dos pais, quantas vezes a gente já escutou, e isso eu não sei agora, mas a gente escuta muito o pessoal mais antigo falando, né? Que alguns filhos falavam que não era mais que obrigação, né, do pai dar o tempo todo, né? Então, qual é o momento que essa pessoa passa de recebedor para também doador? Eu penso que a gente falando sobre essas questões, né? Às vezes algumas pessoas que não têm contato com a filosofia sistêmica, talvez pense assim, que a gente está falando só sobre os traumas, né? Que a criança tem, só sobre as dores. E eu achei hoje eu vi numa colega um post tão legal que eu falei assim, eu vou contar para as meninas falando sobre isso. No post falava assim, tinha uma pergunta, e aí a pergunta era assim, como não traumatizar o filho? Como não traumatizar o filho? Aí, não tendo um. Né? Então, assim, eu achei isso tão interessante, porque a gente fala muito, né? A filosofia sistêmica, ela traz essa dinâmica da relação que a gente estabelece com os nossos pais, como a dinâmica primordial que leva a gente a se relacionar depois com as demais esferas da nossa vida, né? De acordo com esse vínculo que nós estabelecemos lá no passado. Ah, mas e se eu não tive pai? Você estabeleceu um vínculo amoroso ou não dentro do seu coração, e é essa forma que é dessa vinculação que vai se relacionar, né? A gente vai se relacionar ou com a falta disso, ou com o excesso disso, mas a gente vai se relacionar depois na nossa vida adulta, repetindo às vezes, muitas vezes, esses padrões, né, estabelecidos lá atrás. Então, por isso que a gente fala tanto dessa dinâmica de pais e de filhos, né? Porque essa dinâmica é uma dinâmica primordial dentro a primeira dinâmica que a gente traz, tem, né? Para depois nós irmos para os outros círculos, né? Sim, sim. E não tem essa, né? Que a gente tem essa mania, né? Esse costume, assim. Ah, eu não tive pai, eu fui criado só pela minha mãe. Uhum. Ah, eu fui criada pela minha avó, pelo meu avô. Eu não tive... Gente, ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo, não é? Todo mundo que tá aqui nessa vida, vive. Se você tem uma vida hoje, meu filho, é porque precisou de um pai e de uma mãe. Mesmo que fosse por um dia, por uma noite, você teve um pai e uma mãe. E essa vida, ela é um presente. Ponto. Uhum. E aí, Jenny, a gente falando sobre as peculiaridades dessas relações, né? O dar e o receber do pai e da mãe é diferente, né? Do que de todas as outras relações. Por quê? Ninguém consegue pagar a vida, né? É um preço tão grande, é tão alto. Como é que eu vou conseguir dar a vida de volta para minha mãe? Como é que eu vou pagar tudo que ela passou na gestação comigo, né? Às vezes foi uma gestação difícil, né? E só o fato de... Se foi normal, já foi difícil, né, gente? Vamos combinar. Se foi uma gestação normal, já foi pesado, porque fica pesado no final. Então, assim, não é nesse sentido de peso, né? Emocional, mas de pesado mesmo, de lei de gravidade mesmo. Nos dois sentidos, né? Porque daí vai chegando no final, vai ficando pesado, vem aquela ansiedade, como é que vai ser, se vai ser, né, normal. Tem todas aquelas preocupações, né? É um misto de sentimentos, né, que a gente acaba passando. Quando quem é mãe, aí a Carol já riu ali, porque ela sabe o que é esse peso, né, do final da gestação. Inchaço, nossa senhora, você tem que dormir sentada. Eu lembro dos últimos meses.
ter que dormir sentada. E é tanta coisa, né, que a gente passa. Emocionalmente, a gente fica, nossa, extremamente vulnerável. Eu falo assim que a gestação ela é um portal, né? Um portal para as emoções que a gente não trabalhou. Porque a gente entra em contato com todas elas, com todas as emoções, né? Que a O próprio gente. Humberto fala, né? Ele fala que a gestação, né, o parto, é um portal para a vida, é a única forma da gente chegar na vida. Então, esse é o portal do qual viemos. Ele fala isso, bem claro. E aí voltamos lá. Como pagamos, né? Não Isso. pagamos. Não. Ou pagamos de uma outra forma, né? A gente paga um pouco, né? Eu faço algo de bom com isso, assim, eu deixo meus pais um pouco contentes com isso, assim, um pouco mais contentes. É uma forma de retribuir, né? Não que eu vou pagar, eu vou quitar o boleto. Não, eu vou retribuir. Eu vou fazer algo de bom. Terei meus próprios filhos, vou fazer, né, um trabalho que promova vidas. Então, também retribuo desta forma. Mas é uma conta que não fecha, né? A gente não paga vai. para mãe. Nesse desnível aí, a gente fala sempre tem e sempre haverá, nesse desnível. Os pais vieram antes, os pais são os grandes, nós somos os pequenos, e aí a gente não sobe a escadinha para ir lá pagar o boleto, tá? Se a gente fica com o boleto na mão, virado para o pai e para a mãe, vamos imaginar essa cena, tá? Imagina os bonequinhos e a gente tá lá, os bonequinhos do que a gente usa na constelação. Aí esse bonequinho pequenininho, que é a criança, tá lá com um boletinho na mão. Não foi suficiente que você me deu, você me deve. Eu preciso de mais, com cobranças, com julgamento. Mas ele vai crescendo virado para esse pai e essa mãe, né? Sim, né? Ele não faz isso, ele fica assim, um de frente pro outro. Então, eu não tenho mais nada na vida. Eu só tenho esses dois aqui que não me deram nada. Tô sempre cobrando. E aí quem vai cobra estar sempre fica em cobrança, sem conseguir olhar para o fluxo da vida, né? Que o fluxo da vida está ali atrás. Ele não consegue olhar para cá, aqui, ó, e a vida está indo para lá, né? A vida está indo assim, o pai está aqui, eles estão indo. Ele fica aqui cobrando. Então, e aí todo mundo vem para cá, para a vida, para o futuro, para a fluidez e para tudo, e ele fica lá parado. A gente fica lá parado, né? A gente tem que se colocar nesse lugar também, porque a gente só está aqui hoje contando a boa nova, porque a gente descobriu que fluir a vida dependia desse tomar. Sim. E o tomar é o receber, né? Lembra da primeira live que a gente falou? Eu vou lá, pego aquilo que é meu, aquilo que eu tenho aqui, que me cabe. Ah, mas está faltando. Não interessa. Pega e vida. É o meu saquinho tá faltando? de ouro. É o meu dote que foi dado junto comigo no meu nascimento, né? Perfeito. Perfeito, Má. Aí eu vou para a vida com esse dote. Se eu acho que falta alguma coisa, eu pego lá do que tá para fora. Né? Aqui não falta mais nada. Aqui só. A gente vê muito as pessoas, né? Ou que perderam cedo pai, mãe, ou então que foram adotados e não tiveram esse convívio, né? E a gente chegou a falar na live passada sobre isso, né? Vamos trazer mais um pouquinho, né? Para as pessoas poderem entender direitinho. Gente, assim, às vezes minha voz falha, tá? Só um adendo. Natural. Dessa gripe dessa semana, que as 3 foram acometidas. E olha que a gente está fazendo tudo online, né? Tá tudo uma longe da outra. Uma longe da outra. E mesmo assim, não é o mesmo vírus que está circulando entre nós. Não. Então, segue, gente. Não, é isso que a Má falou, né? Lembra que eu falei a gente não é filho de chocadeira, então todo mundo tem um pai e uma mãe, independente se eu tenha convivido ou não com esse pai, eu recebi essa vida. Então, por mais que eu tenha sido um filho adotivo, um filho que
de fato não conheceu mesmo, ou nem teve outros cuidadores que possam ter dado esse. Mas mesmo quem tem esses pais adotivos, né, eu primeiro olho para essa vida que eu recebi dos meus pais biológicos. Já saiu com o saquinho de ouro, com o potinho de ouro, né? Mesmo que você esteja vivendo em outra família, sendo cuidada por outra família, você está levando o seu dote, você tem a sua riqueza ali, né? E aí, nessa nova família, a gente recebe complementos, outras possibilidades, claro, né? Mas ali são complementos, que a gente recebe outros recursos, cuidados, para que você ganhe mais impulso, mais força para ir um pouquinho mais longe. Então, de onde você veio, você já foi um pouquinho mais. Porque talvez lá onde você nasceu, naquela família de origem, não fosse possível, né? Então, em busca de mais possibilidades, até para que houvessem mais possibilidades, né, esses pais optaram pela doação, por entregar, para que aquele filho tivesse mais chances, mais possibilidades. Então, a gente também tem que olhar para esse movimento, que é um movimento, né? Desde quando, né, eu nasci com isso, eu já tenho esse destino? Sim, eu tenho. E isso E também como me é, dá força. e como que eu faço? Agora eu vou fazer advogada do diabo aqui para você. E como é que eu faço se eu ainda eu não consigo olhar do jeito que vocês estão olhando? Eu entendo o que vocês estão falando, racionalmente eu entendo, mas aqui no meu coração, eu só consigo, estou usando esse mesmo exemplo hipotético que você trouxe, eu só consigo olhar para trás e consigo pensar na possibilidade do que eu não tive. Ou Sim, culpar essa mãe, esse pai, Esse pai. por isso, né? Esses pais por ter me doado. Isso aqui eu tô falando só disso, mas pode ser qualquer coisa. É eu olhar para minha mãe e falar assim: você era muito agressiva, você me batia demais. Eu aprendi a duras penas, não precisava de tudo isso, né? Tem várias. Se a gente for aqui Enumerar. elencar as reclamações que todas nós temos, ou já tivemos, né, em algum momento da nossa vida em relação aos nossos pais, a gente continua fazendo essa lista infinita, né? Uhum. Mas vamos dizer assim, como é que eu faço para sair desse movimento de dor? Como é que eu dou esse passo? O que eu tenho que fazer? O primeiro passinho que a gente pode fazer para sair do movimento de dor? geralmente, né, infelizmente, a gente vai por aquele ditado, né? Se não for pelo amor, vai pela dor. Então, geralmente, aquilo está incomodando a tal ponto que está doendo, está sofrendo. Então, eu me abro, eu tomo consciência desse mal-estar, dessa dor, desse incômodo, e eu me abro para buscar, para procurar algo que seja, opa, o que está acontecendo aqui? Então, assim, eu tô com a vida travada, a vida não flui, eu tô sempre no mesmo lugar, patinando, tentando, eu faço um esforço muito grande, uma determinação, uma coisa muito grande, e isso não vem, não vem. Então, opa, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo sair do lugar? O que está acontecendo que eu não estou recebendo o suficiente que eu merecia, o que eu gostaria? Né? Então, tudo isso a gente fala, olha, aí você busca esse olhar, né? E aí a terapia pode ajudar bastante, né? Para poder olhar para esse movimento, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha parte de responsabilidade que me cabe e que eu posso fazer algo para mudar. Uhum. Que aí eu tenho que reconhecer a minha responsabilidade, a minha participação, para ter autonomia de mudar algo. Eu posso mudar aquilo que é meu, que é o É, meu, que corresponde a mim, né? dentro ainda Uhum. assim, trazendo ainda exemplos, né? Eu acho que cada uma de nós já pegou algum desses, né? De pessoas que vão atrás da terapia, vão em busca da constelação, né? Tendo
Ou da própria terapia continuada mesmo, né? Tendo esses recursos como salvador daquela dor. Sim. E aí, de a gente tentar fazer a pessoa enxergar que, na verdade, ela está ali tentando ser somente recebedor e cobrador, né? Daquele pai, daquela mãe, daquelas relações que foram deixadas para trás. E ainda assim, falar, não, mas eu não vim aqui para ouvir isso de você. Eu quero saber o que eu tenho que fazer a partir de agora, né? Então, ainda pedindo só receber daquilo que a gente tem que... A pessoa olhar para aquele lugar, né? Então, eu não sei se com vocês já aconteceu, mas isso já aconteceu comigo, né? De falar, não, você não, nesse momento não está servindo para mim porque eu queria que você me desse a solução da minha vida e você não me deu. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque a pessoa ainda tá tão lá na cobrança e na expectativa que assim como os pais não me deram na boca de mão beijada, eu ainda cobro e espero receber isso, que eu vou para a terapia cobrando isso do terapeuta. Eu vou para o trabalho cobrando isso dos meus colegas de trabalho. Eu vou para um relacionamento cobrando, exigindo isso do meu parceiro, do meu companheiro de relacionamento. Porque eu busco aquilo, eu busco tanto que falta. A gente sai nessa busca, assim, numa sede por isso. E aí a gente passa a acreditar, achar, de fato, que os outros, né, os nossos relacionamentos... Então, é onde a gente vê as dificuldades, né? Porque aí eu vai para aquela relação e aí, né, o nosso tema hoje, né, de equilíbrio, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso te dar. Então, se eu entro num relacionamento assim, a pessoa tá lá me cobrando, me exigindo, quando eu quero, eu falo, olha, sinto muito, desculpa, mas eu não tenho para te dar isso. E aí a gente precisa ou reformatar, ressignificar o nosso relacionamento, ou dizer, foi até aqui, acabou, não dá mais. Quando eu entro num relacionamento e espero que o meu parceiro, parceira, preencha um espaço e saia do lugar dele, lembra, né, da gente falar dos lugares, né? Saia do lugar dele para entrar numa falta que é minha, né? Que eu não recebi lá atrás, que eu não preparei a malinha aqui, ou eu tô aqui com os meus dotes, né? E achando que eu ainda vou receber mais dotes. E não tenho. Só os boletos, né? Só anda com boleto, pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá, o boleto não é não? E aí, Jenny, acontece também quando a gente... Vamos dando exemplos aqui pra gente ir correndo, né, com o assunto, desenvolvendo ele. Quando a gente chega numa família, lembra da gente chegando na festinha, né? E agora, o que eu faço aqui? Aí eu chego numa família onde lá nas leis anteriores, porque uma lei, ela desencadeia na outra, né? Nós estamos fazendo isso de forma gradativa, então essa uma leva a outra, um desequilíbrio leva ao outro desequilíbrio. E aí, por exemplo, eu me deparo, cheguei na festa, tipo assim, e aí, nessa festa, eu percebo que os meus pais têm expectativas desse tipo em relação a mim, que sou, né? A mim que sou o filho. Você falou aqui, a gente já repetiu várias vezes, que assim, pais são grandes, filhos são pequenos, né? Dentro desta relação. Então, assim, a gente não retribui a vida, né? Vamos elencando as coisas que a gente está falando para a gente reunindo aqui. Então, assim, se existe uma expectativa ao meu respeito de que eu preencha um buraco que existe lá no meu pai e na minha mãe, porque minha mãe tem uma relação ruim com a mãe, ou teve uma relação ruim com o pai, o meu pai teve uma relação ruim com
com a mãe, com a minha avó, e nesses exemplos, e eles cobram da criança que essa criança que ela tenha uma atitude de pai e mãe, né? Isso gera uma sobrecarga emocional, né? E aí, como que a gente pode falar dessa sobrecarga, desse não fluir também, nessa falta de equilíbrio, entendeu? Temos algumas opções, né? Ou a pessoa realmente se dedica, se empenha, vai se esforçar, fazer o máximo para dar esse resultado, para cumprir com o esperado. Claro que tem um preço que a gente paga por isso, né? Da dedicação, do esforço, do empenho. Então, eu abro mão de outros relacionamentos, enfim, alguma coisa que está acontecendo à minha volta, dessa minha realidade, eu vou abrir mão para me dedicar, me empenhar e cumprir com aquilo. Vou ser uma boa filha, a filha que meu pai e minha mãe espera, vou dar tudo o que eles querem, beleza? O que isso pode me custar? O meu relacionamento com os meus pares, sejam eles de amizade, seja relacionamento, né, de casal, afetivo, né? Afetivos. Então, assim, isso me custa algo, tá? Eu não estarei 100% aqui disponível para quem está do meu lado. Eu vou estar, assim, ó, peraí, que agora eu tenho que fazer isso aqui. Eu tô aqui, mas não tô. Eu tô então, aqui, mas peraí que eu tenho que resolver uma pendenga ali atrás. Calma aí. Isso. Então, assim, aquela coisa de ocupar os lugares, pular e tocar. Assim, aquela dificuldade do estado de presença, né? Sim. De não colocar os dois pés dentro das relações, sejam elas de amizade, né? Isso. É porque a gente falou, né? Eu tenho o meu lugar. Então, quando eu não ocupo o meu lugar, eu me permito que essa dinâmica dos meus pais me tirem do lugar para ser algo entrar lá ou igual com eles, ou maior com eles, eu vou ter que deixar o meu lugar vago. E aí eu vou ter que ir lá resolver, volta, né? Só que a gente não consegue também, assim, desocupar totalmente. A gente não consegue ocupar duas cadeiras, né, Jenny? Se a gente não se desconecta e entra com os dois pés naquela relação, seja ela de qualquer natureza, a gente não se desconecta lá de trás. Isso. Então, assim, eu vou ser aquela pessoa que provavelmente, numa relação de trabalho, eu sou aquela que sou, sei lá, o pai de todos, a mãe de todas, que vai querer mandar mais, que vai querer proteger, que vai querer acolher, que vai salvar, que vai resolver, vai fazer mais, porque eu sou aqui. Isso é uma demonstração de desequilíbrio, né, dentro da ordem. Total. E eu penso que um sentimento... Oi, gente, imagina. É que esse desequilíbrio que a Má está falando causa também um incômodo na relação com aqueles que são iguais. Então, esse é o preço que eu pago. Né? Eu tô aqui, esse aqui era para eu estar aqui. Então, eu me ponho aqui, esses aqui ficam incomodados com a minha situação, a minha posição, e isso causa atritos, né? Então, eu pago esse preço de estar fora desse lugar. E eu penso que é aquela situação, como a gente está falando, né? Que a vida, a gente não tem, que no fundo, a gente quer ser visto, quer ser reconhecido lá, né? Como essa pessoa importante mesmo, que consegue suprir essas necessidades, esses buracos, né? E aí, quando a gente somos aqueles adultos que nada satisfaz, nada é suficiente, não é? Que sobrecarregado, que faz um monte de coisa, mas que não consegue... Nossa, mas eu faço, e parece que eu tenho a sensação sempre de que eu não saí do lugar, que eu tô patinando, e que as coisas vão, e eu consigo ganhar alguma coisa aqui. Eu tô falando de ganhar porque a gente também tá falando de parte financeira e de tudo, né? Porque são todas as esferas da nossa vida. O equilíbrio precisa ter em todas as esferas, né? Exato. E o equilíbrio, eu penso que o que eu achei mais interessante, né, quando a gente se debruça para estudar, é quando esse equilíbrio entre dar e receber,
ele tem que estar presente em tudo. Inclusive na hora da ajuda, né? Sim, Quando eu li Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, vou contar para vocês. Sabe que coisa mais cringe de falar de emoji? Aquele emojizinho que tem a cabecinha estourada, sim. Gente, deu uma bugada, como diz a Marcela. Deu um bug aqui, assim. Eu falei, gente, até para ajudar as pessoas, então, precisa ter equilíbrio? Como assim? Tem uma ordem. Foi tão libertador. Vou falar para você. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Foi tão libertador. Até para não ficar pesado, né, B? Nem para quem doa e nem para quem recebe demais. Se você doa demais, vamos supor uma criança, né? E aí você começa a doar livros e aquela criança tá assim ali. Nossa, eu vou estudar tudo. Aquilo vai, aquela pilha de livros. Aquela a criança pilha vai fala, crescer. nossa, não enxergo mais. Não dá conta. Não dá. É maior do que ela. E aí, o que ela vai fazer? Até a gente, né? Vamos ser realistas. Dependendo da pilha, do peso, aquilo vai ficar pesado. Você vai fazer o quê? Opa, vamos abrir e acabou. Vamos soltar aqui em algum lugar, vai ter que despejar, assim, literalmente. Exato. E aí aquilo, para se livrar do peso. Assim, o doar, a lei do equilíbrio, a gente pode trazer também como um exemplo, bem aquilo, quando a gente ouve até meio clichê, né? A mesma quantidade que você compra de roupas, por exemplo, tem que ser a mesma quantidade de que você doa. Sim. Né? Para o espaço, né? Pensando no espaço, nessa logística, se no meu armário cabe 4 camisetas e eu comprei 3 camisetas, eu vou apertar, vai ficar amarrotado. Então eu tenho que tirar 3 para poder entrar 3. Tem que desocupar. Então eu preciso passar para alguém, né? Eu estava assistindo sobre a Elza Carvalho, que eu gosto, a gente já tinha falado sobre ela, né? E ela traz uns exemplozinhos assim que eu acho bem bacana. Ela estava falando assim que tinha. Vou contar a historinha aqui, porque eu acho que dá pra gente narrar, né? E aí ela estava atendendo uma família, 2 irmãos, né, mais novos, que se deram muito bem na vida, mas que os 2 primeiros irmãos, os mais velhos, eles tiveram que ficar na roça com os pais. Então, eles não eram estudados, né? Eles trabalharam de sol a sol, enquanto os 2 mais novos eram concursados, doutores, né? E aí, um deles chegou para ela e falou assim, eu tenho vontade demais de reconhecer o quanto eu sou grato a esses meus irmãos que, tipo, perderam metade do tempo e da vida deles, né, da vitalidade, de sol a sol, enquanto eu estava num banco de faculdade, estudando. E aí, não, porque eu quero chegar lá, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero dar. Ela falou, não. Você vai chegar. E o que você acha mais importante para a vida das pessoas? O estudo. Então, você vai oferecer estudo para os filhos do teu irmão. Né? Então, assim, isso é uma forma de compensação. Se você é grato com o estudo, você vai poder proporcionar para os filhos desse teu irmão o estudo. Então, o filho mais novo daquela família foi até o mais velho e com todo amor e carinho e falou, eu tenho um presente que eu quero te dar. Porque ele queria chegar lá e falar assim, eu quero te pagar por todo o tempo que você se dedicou. E ela falou, a gente não paga o tempo das pessoas. A gente dá um presente. E aí, esse presente... Ela é maravilhosa. Ela é. Ela é. E aí, como houve o primeiro movimento, a irmã, né, a penúltima irmã, que era a mais nova, foi para a segunda irmã fazer o mesmo movimento de gratidão. E aí chegou para ela... Equilibrou todo mundo, né? Eu tenho muito não ficou pesado agora,
eu quero te ajudar. Aí ela falou assim, nossa, achou que a irmã ia pedir um carro, né? Ela falou, eu quero te pedir uma coisa. Troca o telhado da minha casa, porque tá com muita goteira. E aí ela falou, não, e se a gente trocar o telhado e fizer um puxadinho, e fizer uma cozinha, porque aí reúne toda a família, e aí agora eles promovem mais encontros nessa família, né? E todo mundo tem um convívio um pouco melhor. Cara, e quando eu escutei isso, assim, eu fiquei, parece que assim, eu tava dentro dessa esfera, sabe? Não, você contando, eu já fiquei emocionada aqui com a história. Sim. Né? Então, assim, não é assim, eu quero chegar e eu vou te pagar por tudo aquilo, né? Foi isso que ela quis explicar e foi a forma que eu achei mais coerente também de contar aqui. Você não vai pagar. E aí, Má, o que eu achei também interessante, né, na história foi assim, tem uma ordem também. Você vê que o que ela pediu? Ela pediu só o telhado da casa. Ah, mas eu posso te dar mais. Você pode, mas não é isso que eu quero. Uhum. Eu quero só o telhado. É quase a pessoa falando assim, por favor, me respeita. Não, por favor, não me invada. Mas acabou que foi feita a reforma de tudo, assim, ela foi aceitando, né? Mas por enquanto ela pediu, sim. Foi tão pouco, porque a menina já estava esperando, assim, um carro, uma outra casa. Um valor bem alto, né? Pelo tanto que ela tinha que pagar. Na cabeça dela, ela tinha que retribuir, né? Sim. E aí ela falou, não. Pelo tanto que ela recebeu, né? Era o preço dela. Era o preço. Era o preço que ela tinha dentro dela, né? Estipulado que custava. E a história é muito bonita, muito linda mesmo. E uma fala que a própria Elsa usa, né, que o linguajar, assim, que a própria constelação, eu penso, né, tem uns conceitos bem diferentes. Esse próprio dar e tomar são nomes diferentes, né, conceitos diferentes do usual. Mas uma coisa que ela fala muito, de todos os consteladores que eu conheço, ela fala assim, isso é tão apaziguador, e é mesmo, né? Essa paz que dá no coração da gente quando a gente vê uma situação parecida com essa. Né? E aí eu acho que assim, dá pra gente trazer esse exemplo para que as pessoas realmente entendam, né? A gente não está querendo mostrar se tem que cobrar ou se tem que não cobrar, né? Me colocar em lugar menor do que aquilo. Eu não posso ser doutor porque os meus irmãos vieram da roça e ficaram na roça, né? Então... Fica fácil. Então, assim, ela pôde mostrar assim, nossa, eu achei muito, muito, muito bonita a história. A Clau tá falando aqui, meninas, a questão do equilíbrio para ajudar o próximo é proporcional às situações, momentos, dores, vazios. Falo isso por mim. Sim, é que aqui a gente trouxe um exemplo, né, de equilibrar de uma forma positiva. Eu quero devolver aquilo que eu recebi de uma certa forma. Uhum. Mas o equilíbrio, ele também existe para formas negativas. A gente chama de dar o troco. Aí a gente equilibra dando o troco. O que é você dar o troco? Ah, ele me deu um tapa, eu vou lá e dou outro tapa? Não, porque senão ele vai querer equilibrar mais um pouco, vai me dar um tapa mais forte. E aí a gente vai equilibrar de uma forma negativa, não. A gente não entra nesses embates, né? Então eu vou, assim, a Mariana me fez algo que eu detesto e tal, me prejudicou muito. Então eu preciso dar o troco. Eu vou fazer algo que prejudique a Mariana. Como? É algo que ela goste muito. Não é uma vingança, né, Jennifer? Não é uma vingança. Isso, então vamos supor assim. Eu sei que a Mariana gosta muito de chocolate. Aí eu vou lá visitar a Mariana e a Betânia e eu levo chocolate para a Betânia e para a Mariana eu levo jujuba. Nossa! Só para ela ficar bem.
A Mariana gosta muito de chocolate, mas eu tô dando troco na Mariana. Eu vou dar jujuba. Que ela fique com as jujubinhas lá, com as porcariazinhas. Por quê? Não... E aí, né, eu dei outro tapa? Não, eu estou dando troco de uma forma com um pouquinho a mais. Ela esperava que eu fizesse algo pior e até que não foi tão pior. Foi só umas jujubinhas que ela não gosta, né? Poderia ter sido pior, mas eu... Aí a Mariana vai falar, poxa, ela podia ter feito tal coisa, mas ela não fez algo que me prejudicasse de todo mal, tal. Ela só me deu isso aqui que eu não gosto. Ela então só talvez ela me deu o também se preferido, sinta... né? Só não deu. Isso. E aí, nessa situação, a gente equilibra e talvez até a Mariana pense assim, eu recebi algo dela, eu não fiquei desfalcada, então eu preciso retribuir, e aí ela também vem uma outra hora e me dá uma jujuba ou me dá flores. Aí a gente começa a equilibrar a relação para mais e não para menos. Essa semana eu tô levando vários tapas. E, assim... Figurativo, né? A B já riu porque ela sabe que ela que tá batendo, né? Eu ia falar, quer contar para nós? Olha lá. Não, mas a minha maior dificuldade, eu vou trazer aqui, porque a gente está aqui para bate-papo mesmo e dividir. A minha maior dificuldade é pedir ajuda. É pedir ajuda. Todas nós. Quem não? Ai, que sistema familiar estranho. Atire a primeira pedra. Então, e aí essa dificuldade. E eu falei, às vezes ela chega e fala assim, tá, mas você não fala. Falo, cara, mas eu não sei. Eu tive que chegar e falar, eu não sei pedir. Eu não sei pedir. Eu não sei. Eu não consigo, por exemplo, pedir um desconto, né? Eu não consigo reivindicar alguma coisa. Eu não consigo falar quando eu tô com dor. Por quê? Eu vou lá e me curo sozinha. Eu vou lá na cozinha e tomo um remédio, né? Eu levanto e vou fazer. Eu vou passar por um lugar, então eu não vou pedir para outra pessoa fazer isso para mim, né? Então, assim, o pedir é algo muito difícil. E aí, às vezes, ela me pega... Ainda! Assim, ainda. E ela fala porque assim, a gente foi acostumado, né? Sim. É feio pedir, né? Desde criança, né? O pai e a mãe educa a gente assim, chega na casa, a gente vai na casa de tal pessoa, você não vai me pedir nada. Ou eu vou no supermercado, não vai me pedir nada. A gente é educado para isso, né? Então a gente começa a conceituar e a generalizar. E a gente leva isso. Reproduz isso, né? Reproduz. E aí entra um desequilíbrio, né? Entra um desequilíbrio. Sim. Porque eu sei doar. E quando eu me percebi nisso também, até em questão de amizade, sabe? De eu ser uma pessoa que procuro mais as pessoas do que as pessoas me procuram. Mas eu vou lá e falo, nossa, você sumiu, tá tudo bem? Se precisar, eu tô aqui. Tá, aí passa meses, né? E de novo, eu falo, nossa, nunca mais tive notícia de fulano Beltrano. E aí eu me coloquei estudando, né? O equilíbrio. O equilíbrio tá aí também, né? Então a gente precisa também trazer essa ordem para dentro de nós, para o nosso coração, né? E ver o quanto equilibrar, nós também... calibrar a saída e a entrada também, né? A entrada. Porque eu penso que a gente tem uma cultura, né? É como a Cláudia falou ali também, né? Que assim, a gente vê algo, a gente se sente bem, às vezes, muito bem ajudando o outro naquilo que é possível. Não, se for possível, e aí, brincando, assim, com essa história da própria Má, assim, é muito bom, viu, Jenny, você fazer troca com ela. Porque ela não te cobra. Eu ia pedir. Ela só ela atende.
Aí você pergunta para ela, aí o que, que a pessoa? A pessoa, eu vou dar, a gente não está expondo, a gente está dando nossos exemplos para, né, Que a gente impulsionar. faz. A gente faz. Então, por exemplo, só ela faz. E Eu aí sei você disso. Eu tô devendo para ela até hoje, ela não me cobra. Aí, às é, vezes, ela fala assim, essa semana eu precisava. Aí, eu comentei com você, Mar, vamos ver. Mas eu não posso dar horário, aí meus horários não me batem. Ela fala, tá tudo bem. E aí aham, passa. E passa, estamos até exato. hoje. E aí ela sempre fazendo muito, e a sensação e aí ela tá aí para falar a verdade, né? Assim, se é verdade que eu tô falando. Sim. A sensação e o sentimento na vida de que eu tô muito sobrecarregada. Sim. Sim, e Mas é outro. claro que E eu tá. curto Claro. estar E aí, assim, sobrecarregada, né? e a sensação minha de que eu estou em débito com você. É. E aí, o que que a gente pensa? A Mariana não precisa. A Mariana tá num lugar aqui, ó. Aí entra um pouquinho, eu Da vou soberba. jogar na lata, tá? Eu vou Claro. cutucar. Mais um tapa. Mais um tapa, mais um tapa. Licença, mas é isso. Porque às vezes, assim, a pessoa parece para nós, assim, parece, tá? Soberba, arrogante. Ela não precisa de mim. Eu sou tão menos que ela. Como que eu vou retribuir isso? Eu não posso, porque Sim. ela tá muito maior que eu. Muito E aí, maior. assim, eu fico nessa sensação de débito que eu devo, mas que eu não consigo pagar, porque É, ela não está no mesmo nível que eu. Como é que eu vou retribuir? Para sim. alguém que eu não dou conta? Não dá Porque ela é conta. Ela não inacessível, né? precisa de mim. É, ela não precisa de mim. Como que eu vou retribuir isso? Ela Então, a fica gente. num patamar É, inacessível. Mas e eu sim, acabo, pelas ordens da ajuda, assim, eu também entendo que quando é ofertado e não é insistido, você também está trabalhando dentro de você o que você pode ofertar de ajuda, né? Assim sim, como quando a gente sim. estuda. Mas eu vou pedir. É um exercício, e eu acho que tá todo mundo É um aqui, né? exercício. Assim, e eu acho que é um exercício para todo mundo, né? Quanto eu Sim, peço sim. e o quanto eu recebo, né? E E é um colocar exercício até mesmo para numa gente balança. também tá. Sim, Exato. tipo, o que que eu Avaliar, posso né? fazer e melhorar aqui para oferecer essa ajuda de uma forma diferente agora para Mariana? Porque da primeira vez ela ficou meio assim. Então, naquele momento não era o que ela precisava. Então, Uhum. agora o que que eu tenho que mudar aqui também para oferecer de forma diferente, para me colocar disponível de uma outra forma. Então, sim, é um aprendizado de todos os lados, de todas as Todos os formas. lados. De todos os lados. E eu penso que é esse o convite, né, que a gente faz e que a própria filosofia sistêmica e Bert Hellinger, né, faz nos livros dele, que é a gente tá o tempo todo tomando o nosso próprio lugar, né? Equilibrando as nossas relações, essas dinâmicas todas que muitas vezes incomodam a gente. Buscar a minha própria E cadeira, né? Total. buscar a própria cadeira, buscar o meu próprio fluir, a minha essência, de não estar repetindo, me esforçando para estar no lugar de outros, né? Ou para ser reconhecido, né? Ou para ter movimentos assim, ganhos secundários às vezes, né? Quando a gente fala disso aí, quais são os ganhos secundários que eu estou tendo nessa relação? Por que eu estou doando muito e recebendo pouco? O que eu estou ganhando com isso? O que eu estou mostrando para as pessoas com isso? Né? Sim, É, vezes, é um convite, eu acho, para a gente se revisitar os nossos lugares, né? Os nossos olhares. Olha que interessante o que a Maria Célia trouxe, né? E eu fico muito feliz, Maria Célia, de você ter chegado nesse lugar, viu?
Gente, eu comecei a dar lugar para os meus irmãos exercerem papel de filhos. Me ajudou muito na ansiedade. Tudo eu queria controlar devido ser a única filha mulher. Foi libertador. Né? Esse controle, quando a gente também... Né? Se eu tô tentando controlar demais, dominar demais, aquilo me foge o controle toda hora. Opa! O que está acontecendo aqui? Né? Dúvida, pergunta. O que está acontecendo? Então, sim. A gente e essa liberdade, essa palavra, né? É libertador, né? É mesmo. Quando a gente consegue esse apaziguar, né? Que a gente citou da Elza. Esse apaziguamento, assim, onde a gente encontra uma paz. E Bert Hellinger, né, na história dele, ele morreu com 90 e tantos anos. Com 92, ele escreveu uma carta ainda, fazendo esse exercício, né, de falar para a mãezinha dele, querida. É tão bonita, quem né, somos carta. nós? Se Bert Hellinger, aos 92 anos, teve que ainda acalmar o coração e trazer essa mãezinha para ele, quem somos nós? É muita humildade se reconhecer. É muita humildade. E o tanto que a gente não tem humildade para isso. A gente não tem. Não. Na relação de casal, por exemplo, a gente não tem humildade para a gente falar assim, olha, eu quero receber. Eu quero receber. Né? A gente espera que o outro adivinhe, né? Ou então eu faço demais, esperando algo em troca. A retribuição. A retribuição. Aí depois eu falo, poxa, mas eu fiz, você não me deu. Aí eu falo, não sabia que você queria, né? Ou então assim... E aí? E aí a gente entra nessas cobranças também, né? De exigir, de esperar, porque eu tô sempre fazendo a mais. Então eu me esforço, eu me dedico demais. Acontece muito, gente, principalmente... E relação de casal é batata, né? Assim, de afetivas mesmo. Se a pessoa tem muitos ciúmes uma da outra, então ela vai cobrar mais. Aí o outro vai fazer, e esse aqui vai cobrar. E nunca você fala, vai desnivelando, né? A conta não bate, né? Não bate. E essa relação é primordial, que assim, um dá um pouquinho, o outro vai lá e dá um pouquinho mais. Aí o outro vai lá e dá um pouquinho mais, e dá um pouquinho mais. A relação essa relação afetiva de casais, ela se complementa dessa forma. Ela não fica estabilizada. Ela cresce assim. É nesse movimento que nós crescemos. Então, assim, eu me esforço para dar um pouquinho mais, eu me esforço, né? Eu me dedico, eu me empenho para dar um pouquinho mais, porque eu recebi algo tão bom, muito bom, que eu quero retribuir. E eu retribuo um pouquinho a mais. Aí o outro também. Nossa, que bom, ele me deu a mais, eu vou lá e... Essa é a relação. Se não for assim, a gente está em desnível. A relação não cresce, né? Não desenvolve. E aí o que acontece? Eu acabo dando espaço, né? Eu tô aqui. Ela vai ficando xoxa. Eu vou dando espaço para que entre uma terceira pessoa. Aí você fala assim, opa, mas o fulano é culpado, ele me traiu. Sim, mas e a minha parte que dê espaço aqui para que o outro terceiro entrasse? 50% é meu. 50% é meu. A gente está aqui 100%, mas é 50% um, 50% o outro, 50% meu. Então, se eu abro espaço, eu também sou responsável por ter aberto, por ter permitido, dado esse espaço. Quando a gente dá espaço e quando a gente desnivela demais também, né? Isso. Quando um fica doando muito, e esse daqui começa a se sentir muito mal, porque só não dá conta de suprir. Sempre que eu dou um pouco, o outro deu mais, e vai sempre ficando esse desnível, né?
Isso também é uma coisa que causa, né, um desequilíbrio nesse processo. Ah, Adriane, que gracinha você tá aqui, minha querida. Gente, vocês precisam ver o trabalho que essa mulher faz. Quando a gente se doa muito, a gente acaba cobrando também. É verdade. Quando a gente não cobra, Adriane, com as palavras, a gente cobra de outros jeitos, às vezes de forma inconsciente também, né? Mariana, a Adriane que faz aquele material, os porta-cadernos, tudo de quilt, de Sei, patchwork. Ai, ai, ela é seu trabalho é maravilhosa. lindo, viu, Adriane? É. E aí A isso Adriane vai tá aí, eu desnivelando, acho. sabe? Eu acho que sim. Então, esse desequilíbrio, inconscientemente, ela voltou. Inconscientemente, esse desnível, ele é feito uma cobrança, né? Uhum. Inclusive, quando eu desnivelo tanto e fico nesse movimento de que, tá vendo? Eu sou maior, eu dou mais, você tá não aí faz por embaixo. mim, Olha, né? você Eu não estou na olha, eu olho de cobrança. cima para baixo, né, na relação, né? Se não for por mim, essa relação não vai para frente, porque só eu que dou, só eu que dou, só eu que dou, só eu que faço, se eu não fizer, não faz. Não é? E isso deixa a gente numa situação, às vezes é inconsciente, às vezes a gente não percebe, mas a gente fica com numa situação de soberba sobre o outro. Além Muito de grande soberba, é sobre o um outro. cansaço, né? É muito cansativo, né? Porque aí a gente volta a estar fora do lugar, né? Porque aí você tá carregando Novamente. um relacionamento pelos dois, né? É, É pesado. exatamente. E quando há esse desequilíbrio, a Denise está perguntando, e quando há esse desequilíbrio na relação entre irmãos? Irmãos entra naquela ordem, né, que a gente falou, tem o pertencimento, ordem, tá, equilíbrio. Se cada um tá no seu lugar, né, lugar de primeiro, lugar de segundo filho, lugar de terceiro filho, lugar do quarto filho, né, esse equilíbrio ele fica mais harmonioso. É claro que o último filho, ele sempre vai ser aquele que recebe mais, que é aquele exemplo que a Má deu, né, da Elza Carvalho, que os dois irmãos mais velhos ficaram na roça com os pais, trabalhando de sol a sol, e os dois mais novos puderam estudar, puderam ir para a cidade, puderam fazer faculdade. Sim, houve um desnível. Como que eles equilibraram ali, né? O Uhum. mais novo foi lá para o mais velho, perguntou se ele poderia pagar a faculdade do filho desse mais velho. Então, assim, isso é uma forma de reequilibrar, de buscar esse equilíbrio. Tá? Esse irmão mais novo também, geralmente, tá? Seria muito bom, aquele que vai ajudar a cuidar dos pais, que vai ajudar a cuidar dos irmãos mais velhos na velhice, caso eles precisem. É uma forma Olha, de. Mariana, escuta isso, Mariana. Porque, assim, Vai quando a cuidar gente. dos irmãos na velhice. Deus me Mariana, defenda, Senhor. Mariana, para sua salvação, né? Como a gente, assim, eu também só tenho mais um irmão mais novo. A gente não tem aquele monte de irmão, a gente acaba dividindo meio a meio, né? Quando a gente tem, É assim, aquelas famílias, 50-50. no caso, assim, é que hoje em dia é mais difícil, né? Famílias, assim, muito Numerosa. Numerosa. Então, aquele irmão que vem por último, né? Ele recebe mais. Porque vai ter aqui, no mínimo, 1 ano de diferença entre cada um. Então, aqui, ele vai ser o quê? 5, 6 anos mais novo? Então, esse aqui já vai estar lá trabalhando, fazendo as coisas para cuidar desse aqui. Para doar, para, né, seja ajudar nos cuidados de casa mesmo, ajudar a família com as tarefas de casa, para que aquele pequeno, que a mãe esteja mais disponível para cuidar o pequeno, esse irmão mais velho cuidou dos do meio, enfim, tudo isso conta. Então, a forma de equilibrar é depois, mais tarde, o que eu posso fazer? Né? Posso te ajudar a cuidar dos filhos desse mais velho, posso ajudar a cuidar de, né, de outras Ainda bem que coisas você que só esse tem mais velho uma. se interessa.
E se essa pessoa que está no desequilíbrio, estou complementando a pergunta da Denise, tá? E se a pessoa que está no desequilíbrio não percebe isso, não se incomoda com isso, e o que eu faço? É aquela do mesmo caso, eu vou voltar lá no caso do exemplo da Elza Carvalho. Eu chego nesse irmão e pergunto, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? O que você gostaria de receber aqui? Quero te dar um presente. Que presente você quer ganhar, sabe? Essa se colocar nesse lugar. Agora, se sou eu que recebi demais e eu não tô nem aí, não sei, não vou pagar, aí o mais velho vai ter que assumir a bronca. Ou ele chega para mim e fala, olha, te dei demais, né? Tô precisando de tal coisa. Você não pode fazer isso por mim, já que eu fiz tal por você, né? Uhum. Ô, Mariana, já que eu te ajudei, quando você era assim, você não pode fazer isso por mim agora? Então, assim, fazer. Aí entra o saber pedir, né? O saber colocar. Tô precisando tanto disso, será que você não pode me ajudar com isso? E eu penso que, em última instância, também, né, Jenny, é aquilo que a gente já falou também nas lives anteriores, nos bate-papos, aceitar aquilo que é, né? Eu acho que isso também é apaziguador quando a gente consegue. Quando você vê que não tem outra saída, é você se conectar com aquilo que é. Até porque eu tenho que partir do princípio que, quando eu dei aquilo, como foi? Me foi pedido? Ou ele recebeu simplesmente porque ele estava naquele momento de receber? No caso de um irmão mais novo, que precisava de cuidados e que naquela dinâmica familiar aquilo era necessário e foi feito. Mas a pessoa não pediu, né? Foi Aham. feito. Então, assim, eu parto desse princípio que eu fiz, eu doei, porque eu quis, porque foi de coração, porque era necessário e tá tudo bem. Esse é o real. É o real, É o né? real. Então, O não que entrar temos nessa. para hoje. É o que temos para hoje. Porque quando eu entro nessa coisa de esperar de novo, da cobrança, eu vou lá para a vida com meus boletos. Então, eu não estou cobrando mais dos meus pais só, né? Eu Cobra cobro de do meu todo pai, mundo. cobro de todo mundo. Eu cobro do meu irmão, porque não me deu. Eu cobro do meu pai, porque me fez dar para meu irmão. E meu irmão não me devolve. Entende? Então, aí aquela pessoa meio, né, revoltada, de mal com a vida, uma pessoa mais amarga, né? Aí que tá, Não, né? e a gente vê inúmeras desculpas, né, no meio do caminho, né? Daquela pessoa que culpa o pai e a mãe de não ter dado certo na vida porque não pagou uma faculdade, porque foi expulso da escola porque não pagava, sei lá. E aí a gente vai. Isso é uma forma de vingança, né? Isso é dar o troco de uma É. forma negativa, isso é uma De uma vingança. forma Negativo. negativa. Eu não dou certo na vida, eu não tenho sucesso porque vocês não me deram tal coisa. Eu estou me vingando, eu estou dando Eu troco estou esfregando o tempo todo na cara de na vocês a cara. culpa que vocês têm de não ter me dado aquilo que eu queria, né? Isso fica E aí eu pesado, né? me faço uma vítima Vítima, na vida, né? Uhum. Me sim, coloco nesse lugar e, assim, E entra eu nas penso. próximas relações como vítima também. como vítima. E E aí fica aí que pesado entra. para quem sou vítima e fica pesado para quem eu jogo a culpa, né? Eu jogo a culpa só Sim. pro outro. E aí Tá, também eu acabo buscando, né? Esse tipo de relação abusiva, às vezes, né? Porque eu preciso provar que Que a aquilo minha que eu vida é tô, difícil. eu preciso provar a minha tese, né? Eu preciso provar a minha tese. E sim, aí a minha tese é essa, de que todo mundo me abusa de mim, todo mundo, né? que eu sou a É, vítima, que eu sou coitada, né? Que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou fraca, que ai, é difícil, que é pesado, que eu não dou conta. É. Então eu vou entrar nesse quantas looping vezes, quantas vezes a gente entra, né? Nesse lugar também. sim, Sim.
Sim. É preciso bastante vigilância, né? É. Muita, B. Porque O tempo todo, eu né? tenho que estar olhando, eu tenho que estar olhando o tempo. É o tal do orar e vigiar, gente. É. Não tem como, É. porque eu tenho que vigiar aquilo que eu tô, tipo, opa, o que que eu tô fazendo aqui que eu atraí esse tipo de situação para mim? Uhum. Onde Mas, foi que eu sim. deslizei aqui que eu me joguei de vítima da história? Ou que eu me joguei de salvadora da história, E né? eu penso que esse olhar analítico, Jenny, já é por si só um crescimento, né, da minha criança, né? Sim. Eu Eu já tô olhando com o consigo meu adulto. analisar. É, Hã? quando eu faço esse tipo de crítica, esse tipo de observação, eu já estou olhando com o meu adulto, né? Eu estou indo para o meu adulto e fazendo essa observação. Aí eu já não estou mais naquela criança infantil birrenta, fazendo manha, ou o Sem querer professorzinho. olhar, de olho É, fechado, né? Sem querer olhar para aquilo. isso. Ou o que a gente chama, né, do professorzinho que fica lá criticando, implicando, jogando, revoltado. Não. Eu estou aqui já buscando a solução. Eu olho para a solução a partir do momento que eu tomo consciência dela e que eu me permito fazer perguntas, eu me permito duvidar, eu quero buscar. Então, eu já estou olhando através desse meu adulto, buscando algo que me proporcione sair dessa zona de, né? E muitas vezes, uma das questões que eu coloco bastante, às vezes, que eu converso bastante com as pessoas, é assim: muitas vezes a gente entrar no adulto é permitir que a nossa criança chore tudo que ela não chorou. Uhum. Dar colo para essa criança, né? Dar Também. colo. É dar conta, é olhar que é como a Mariana falou lá no começo, é mostrar que assim eu também sou vulnerável, é dizer Uhum. assim, olha, gente, não nasci a Mulher Maravilha, não sou aqui não nasci com superpoderes, eu me dediquei, eu me empenhei, eu fiz tudo o que eu podia até aqui, até certo ponto. A Humanizar-se. Isso. A partir deste ponto, eu, no meu lugar, não dou mais conta. Eu, no meu lugar, preciso da ajuda. Eu vou dizer, fulana, você pode, né? E aí é claro que a gente vai observar também as pessoas com quem a gente compartilha e com quem a gente pede ajuda. Talvez eu também esteja pedindo ajuda para a pessoa errada, né? E aquela ajuda não vem, não vem. Mas é porque a pessoa Uhum. não tem para me dar, né? Então olhar Tá para tudo isso também, certo. dá tudo certo, né? Então, olhar para isso também, né? De que Ó, forma que eu estou fazendo isso. vamos ver se as pessoas têm perguntas para fazer para a gente já ir meio que caminhando para o final, né? E se tiverem perguntas, a gente falem agora, o cálice, até a próximo Ai, encontro. Não, gente, pode perguntar lá nos stories, no direct. Também, também. E aí a gente, eu acho que tem sido de uma forma, acho que tem sido terapêutico, inclusive para nós, né? Esse processo todo. Porque falar, não que a gente esteja conhecendo essas leis agora, não, a gente já conheceu há um tempo, mas o processo que a gente está vivendo, né, para que é, esses encontros, esses bate-papos aconteçam, a gente colocar tudo isso que a gente está falando na prática, equilibrando todas as coisas, né? É, trazendo, né, fazendo o que a gente acontecer. realmente é, né? Trazendo de É, verdade o que a isso, gente realmente é. isso requer um movimento interno, inclusive, bem Sim. grande, né? E a gente, eu acho que eu agradeço, porque essas pessoas que ficaram aqui nos escutando, nós vemos vocês fazem parte. Até porque, B, é aquilo que a gente tem hoje para oferecer. Então, assim, também é um ponto meu, vai, de fragilidade. É tudo que eu posso, é tudo que eu tenho aqui e agora. Né? Às vezes, assim,
também deixamos a desejar aqui nas perguntas, nas respostas, mas é tudo que a gente tem nesse momento, né? É o que a gente aprendeu até aqui, é o que a gente experienciou, viveu até aqui. Então, eu só posso vir aqui compartilhar com vocês hoje, porque Aquilo que é o eu que eu tenho, é o que eu Aquilo que a tenho, gente passou, né? é aquilo que eu Também. passei, que eu vivi até aqui. Então, assim, às vezes as pessoas vão fazer perguntas que eu Porque não vou ninguém dá fazer. aquilo que não tem, não é? Isso. Então, Ninguém dá assim, vão aquilo que fazer não. pergunta que eu não vou saber responder, que eu não vou saber, ou porque é um ponto muito delicado para mim, que eu fico meio assim. Mas, assim, é até onde eu tenho, né, formatado aqui, equilibrado para responder. E se for algo Claro, que me dói demais, eu vou falar, opa, não dou conta ainda. Não dá, não vou, não exato. vou. Aí, Ou se for aí a algo gente usa esse recurso aqui, ó, de joga a bola para outra, é, que já passou. Você já passou por isso? Mariana, responde aí, por favor. Faz essa gentileza para nós. Obrigada, Adriane, querida. Essa semana eu estou Gracinha. recebendo encomendinha da Adriane aqui em casa. Já estou ansiosa, esperando. O Gente, trabalho então dela é muito beijo, bonito muito mesmo. obrigada. Muito obrigada, viu? Gratidão a E eu digo, vocês, a eu cada um digo de sim vocês. para a próxima terça-feira também. sim, 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 sim. Então tá bom. A gente diz sim para a próxima semana e nós estaremos aqui a serviço da vida, a fazendo a serviço. vida fluir por tudo aquilo que nós já recebemos. Nós queremos passar a vida para frente. Mostrar a boa nova que nós conseguimos algumas conquistas, né? Que a gente já conseguiu passar. Eu acho que é importante a gente é passar isso para importante. frente. É importante. Estar, estar a Eu acho serviço. que Viu? Estamos a quanto mais a serviços. gente conseguir dividir, né, com as pessoas e elas conseguirem se identificar dentro das nossas histórias ou das historinhas que a gente traz aqui, né, eu acho que é uma forma também de da gente estar a serviço dessas pessoas. Um beijo, Maria Célia. Que A amor, Maria Célia saudade tá de mandando você. coração. Gratidão a Então, vocês por terem, né, participado aqui, por terem nos escutado, por terem feito perguntas. Então, assim, as perguntas são de muita contribuição também. Muita, Então, são. muita. A gente para nós, aprende muito com a elas, gente né? Sim. Então, tá, meninas. Um beijo para vocês. Um Tá? beijo. Terça-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Ai, Ai, queria tanto falar isso. Na minha vida, demora, mas a gente chega, né? não é? Um Demora, mas beijo para chega. vocês. Até mais. Vou deixar salvo se vocês compartilhem. Eu tô salvando no Compartilhem. YouTube, gente. É Gente, legal. Depois você coloca, Ah, né, tá. E a o gente manda, endereço manda para link você, também, né? Porque aí no YouTube fica legal tá? também. obrigada, Cris. Beijo. Um beijo, viu, gente? Até Tchau, mais. gente. Tchau. Beijo. Tchau. Vou salvar aqui.